O tema da minha mensagem hoje é o ilustre desconhecido. Aquele que era para ser o mais conhecido, muitas vezes ele é, na vida dos filhos de Deus, um ilustre desconhecido. O personagem central da história que nós vivemos hoje, personagem central da história da igreja, muitas vezes é deixado de lado e muitas vezes as pessoas têm medo dele. E eu, pessoalmente, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus aos meus 14 anos, eu percebi ali o mover do Espírito Santo na minha vida. Eu fui profundamente tocado, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus numa cruzada de evangelização. E foi um impacto na minha vida ali aos 14 anos. Depois de um ano, pude então ir para o batismo nas águas. E foi um ano muito especial de poder mergulhar e estudar a palavra de Deus, me preparar para esse ato do batismo. Porém, em todo esse processo, o Espírito Santo era um ilustre desconhecido para mim. Apesar de ele se mover na minha vida, apesar de estar presente na minha vida, ele ainda era desconhecido. E 7 anos mais tarde, mais ou menos, lá pelos meus 21 anos, perguntaram para mim sobre o batismo no Espírito Santo, se eu já tinha o batismo no Espírito Santo, e eu inseguro, não sabia do que a pessoa estava falando, e até fiquei, assim, um pouquinho retraído, até eu me lançar e dizer para ele, na época, meu pastor Vitor Arndt, dizer para ele: pastor, eu não entendo tudo, e me disseram que eu já tenho tudo, mas pelo que parece não. E eu quero o que o Senhor tem, eu quero a experiência do Espírito Santo na minha vida. E naquela noite, naquele domingo à noite que eu fui lá na casa dele, na sala dele, ele explicou algumas coisas das manifestações do Espírito Santo, e eu me ajoelhei ali diante dele, ele orou por mim, nós estávamos sozinhos os dois, quase me lembro da disposição dos móveis da casa dele, é uma visão bem clara. Eu estava ali perto da porta, perto da mesa central, e ele orou por mim, abençoou a minha vida. E depois dele orar por mim ali, eu não tinha percebido nada. Eu não tinha nenhum sentimento, mas eu segui no caminho certo, confiante que aquela oração tinha feito diferença na minha vida. Mas eu não conhecia quem era o Espírito Santo. Ele era um ilustre desconhecido. E demorou tempos até conhecê-lo mais intimamente, a caminhar com ele. E quando me falaram, o meu amigo, ele disse para mim assim: eu oro em línguas. Eu perguntei para ele, você ora o quê? Como assim? O que é isso? Nunca tinha ouvido falar disso. E demorou uns 6 meses para eu conseguir romper nessa experiência. E foram pequenos passos que eu fui dando em busca de conhecer o Espírito Santo. E a presença dele, o mover dele na minha vida marcou o ministério da Comunhão Cristã Shalom em vários momentos, em várias épocas na minha caminhada. E quando eu hoje sento numa sala de aula e pergunto para os alunos: o que é o dia de Pentecostes para vocês? Fica aquele silêncio, fica o cri, cri, cri. O que é Pentecostes? Nós estamos lendo aí esses dias o livro de Êxodos. Esses dias passamos em capítulo 12, que era a instituição da primeira Páscoa. E tem uma coisa interessante que nós aprendemos ali no Veredas Antigas, ou foi num dos treinamentos com o Greg Hill que ele compartilhou, que o Senhor Deus, ele entrou na casa dos israelitas. E quando o destruidor chegou, ele se desviou porque o Senhor estava naquela casa. Ele passou, como é que diz assim, quando no chão assim coloca lá fugiu a palavra. Eles tinham uma bacia na porta deles, ali eles tinham derramado sangue, além do sangue que eles tinham colocado nos umbrais. O limiar, era um limiar. Hoje se fala também outro jeito, né? A soleira da porta, né? O limiar ali. E ali eles tinham uma bacia onde é que estava o sangue. E o Senhor entrou na casa. Quando você lê, você não percebe isso.
E eu não queria fazer um longo texto na minha devocional, eu peguei uma outra ênfase naquele capítulo. O Senhor entrou na casa, e quando o exterminador, o destruidor veio, ele passou e não entrou ali. Hoje você e eu, nós somos protegidos porque a presença de Deus se manifesta em nós. Eu gosto do texto de 1 João 5, que fala o quê? Que os que nasceram de Deus, o maligno não o toca. A influência, o mover do maligno não pode tocar a sua vida. Se ele tocar, ele está ilegal na sua vida. A não ser que você tenha dado autorização para ele. Mas, tem um aberto ali. Isso. Tem um aberto. Me dá um aberto. Esse aqui está muito gelado para minha voz. Né? Obrigado. Pastor Werner deu uma caprichada aqui para nós. Ele que fez o nosso púlpitozinho aí. Quer dizer, ele vai fazer o maior ainda, mas estamos aí felizes com esse. Glória a Deus. Aonde que eu estava? A máscara faz a gente ficar olhando um para o outro. Será o que você falou? Né? Então, no dia, na Páscoa que foi instituída, aonde o exterminador passou, e porque a presença de Deus estava dentro, não podia tocar ali, eles estavam protegidos pelo sangue, pela presença de Deus, assim é a sua vida. E creia nisso de todo o coração, não se assuste. Esses dias uma irmã nos chamou porque na esquina dela fizeram uma macumbaria, ela estava um pouquinho assustada em relação àquilo que estava acontecendo ali e ao seu comércio. E eu estava falando com ela, não, fique tranquila, maior é aquele que está aí na sua vida do que um trabalho feito ali. Você se posicionar em oração e nós fomos lá só afirmar e confirmar a sua própria oração. Não é que só quando nós chegamos houve a libertação, nós só viemos ali confirmar, né? A outra irmã do outro lado já chamou nós também para orar pela outra empresa, e tivemos um tempo precioso ali com as duas irmãs no seu trabalho, orando e abençoando as suas vidas. Então a presença de Deus na sua vida faz toda a diferença. E aí a história continua, e nós estamos nesse processo ali no capítulo 14, onde hoje nós lemos essa história, caminhamos por ali, e daqui a pouco nós vamos chegar no capítulo 19. Capítulo 19 é a instituição do dia de Pentecostes, que são 50 dias, né? Eu brinquei até hoje, nós quando falamos em penta, nós sabemos pentacampeão, né? Nós sabemos que o Brasil é pentacampeão, mas Pentecostes, o que é? São 50 dias, 50 dias depois do dia da Páscoa, e 10 dias antes, o Senhor Jesus foi assunto ao céu, que aconteceu na quinta-feira da semana passada, né? Nós normalmente não temos isso muito claro no nosso calendário, às vezes passa batido o dia da ascensão do Senhor Jesus e do dia da grande comissão. Mas dia de Pentecostes, 50 dias depois, eles estavam diante do Monte Sinai, e ali aconteceu uma coisa extraordinária, e que foi na vida de Israel um impacto negativo na vida deles. Poderia ser positivo e foi negativo na vida deles. Deus, ele se manifestou naquele monte, no Monte Sinai, com trovões, com relâmpagos. Foi um evento extraordinário, com vozes, com toques do chofar muito forte, com trovões, e o povo se assustou de Deus. Como hoje muitas vezes as pessoas se assustam quando o Espírito Santo se manifesta. E eles se assustaram muito, e eles disseram para Moisés, Moisés, vai lá você falar com ele, e você nos dá o recado dele, e nos dê o recado que ele der, a lei que ele quer, e nós vamos obedecer, pode deixar conosco que nós vamos resolver essa questão, essa parada, nós vamos obedecer toda a vontade dele. E não era isso que Deus queria que eles subissem junto ao monte. E Moisés então não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era ter, como ele diz ali em Êxodo 19, você vai ler, um povo de reis e de sacerdotes, que todos se servissem. O projeto de Deus não era ter uma tribo que fosse levitas, era que todo o povo fosse, como é hoje, sobre a sua e sobre a minha vida.
E o povo teve uma outra atitude, não se chegou, teve medo. E muitas vezes eu percebo assim que as pessoas dizem que elas preferem ter as regras claras, porque daí elas sabem o que pode e o que não pode, e vivem pelo pode e não pode, quando Deus quer trazer você para dentro de uma comunhão íntima com Ele, e a partir dessa comunhão você pode perceber e discernir o que agrada e o que não agrada a Ele. É uma vida de intimidade, é uma vida onde a vida de Deus flui por seu intermédio, e Israel, eles resistiram esse processo. E aí, no caminhar da história, a Pentecostes se tornou sempre uma festa que eles celebravam o que Moisés recebeu lá nos céus, que ele escreveu sobre a pedra. Alguns brincam, é o primeiro tablet da história, né? E Moisés desceu com o tablet, Deus escreveu isso aqui. E eles viviam então pelos 10 mandamentos. Nesse momento em que eles receberam a lei, o que aconteceu com eles? Eles se estabeleceram como um povo. Foi a constituição deles, a constituinte deles foram os 10 mandamentos que estabeleceram eles como povo. E eles sempre celebravam uma vez ao ano, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o fato de terem recebido a lei. E assim festejaram ano após ano, o recebimento da lei, e se alegraram pelos 600 e tantos, 633 ou 613 mandamentos que eles receberam da parte de Deus, e viviam por eles, e se dedicavam, eram zelosos ao extremo nos detalhes, às vezes até na plantação que eles tinham da hortelã de casa, eles eram exatos ali para separar o dízimo, fazer tudo certinho como Deus queria. Eles no dia do sábado não trabalhavam, eles tinham até medido quantos passos você podia dar, você tinha que contar no dia de sábado os passos, e eles eram extremamente zelosos pela lei, e obedecer a lei para poder agradar a Deus. E não conseguiram. Mas festejaram, todo ano. E um dado dia, no dia de Pentecostes, depois de uma Páscoa tanto conturbada com a morte e ressurreição de Jesus entre o povo de Israel, e o Senhor Jesus aparecendo para até 500 pessoas, e Ele dá orientação para eles, naquela quinta-feira anterior, quando Ele ascendeu aos céus, e disse para eles: fiquem em Jerusalém, até que o poder do alto venha sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, vocês terão experiências para contar, vocês vão falar do meu mover na sua vida. Então esperem em Jerusalém. Dessas 500 pessoas, nós encontramos daí em Atos 1,14, 120 pessoas, não sei onde é que ficaram os outros 380. Mas as 120 pessoas ficaram ali orando, e elas estavam em oração, e elas entraram na festa de Pentecostes, e provavelmente já cedo da manhã, como conta o relato aqui em Atos 2, cedo da manhã, eles já estavam lá, e nesse dia aconteceu algo distinto. E aí eu quero ler com você Atos capítulo 2, por gentileza, abra aí a sua Bíblia, se não acompanhe na tela, Atos capítulo 2, vamos ler os primeiros 4 versículos. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu todas a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles estavam ali, tendo a sua experiência, envolvidos na oração, buscando a Deus, em comunhão uns com os outros, e de repente um som do céu. Idêntico ao que aconteceu lá em Êxodo 19, que você vai ver, um clancor de trombetas muito forte, entrando muito forte no Monte Sinai. E aqui um vento muito forte que chamou a atenção. Você vai ler um pouquinho mais adiante que houve, as pessoas vieram correndo ver o que estava acontecendo.
naquele lugar por causa do som, do vento que estava acontecendo ali, e o Espírito Santo desceu sobre cada um deles numa forma de fogo, como descendo na cabeça de cada um. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E todos eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo dava para eles. Agora, quando nós festejamos como igreja o dia de Pentecostes, nós festejamos o que? A lei, ela nos foi dada e ela foi inscrita no nosso coração. O nosso coração foi transformado, um coração insensível, um coração de pedra, foi feito um coração sensível, que é um coração de carne, ao mover do Espírito Santo. Hoje, quando nós celebramos a Pentecostes, nós celebramos a constituição da igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Ela foi constituída e a constituição de Deus foi colocada dentro do nosso coração. A palavra dele, a unção dele foi colocada dentro do nosso coração. E essa unção nos ensina todas as coisas de Deus. O Espírito Santo de Deus veio e se manifesta sobre as nossas vidas. E a partir daí, depois da ressurreição de Jesus, esse foi o evento mais importante que aconteceu no meio da igreja. É o evento que mais marca a sua e a minha vida. A presença manifesta do Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é dado a cada um dos filhos e filhas de Deus que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Você e eu, nós só podemos nascer de novo pelo toque, pelo mover, manifestar do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém de nós consegue ser o bom o suficiente para se tornar um filho de Deus. É uma ação dele, sobrenatural em nossas vidas, quando nós em nossa atitude dizemos sim, eu recebo ao Senhor Jesus como Senhor na minha vida. Eu reconheço que Jesus morreu por mim na cruz. Eu reconheço que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu reconheço a obra dEle e creio no Senhor Jesus. E o simples fato desse processo de reconhecimento já é um mover do Espírito Santo na nossa vida, porque somente pelo Espírito Santo de Deus, você e eu, nós conseguimos dizer, Jesus é o Senhor. Você pode dizer isso comigo? Jesus é o Senhor? Essa declaração é uma manifestação do próprio Espírito Santo dentro da sua vida. É sinal que Ele está aí. E você e eu, a partir desse momento, de ter a experiência com o Espírito Santo, nós podemos andar em profunda comunhão com Ele. E quando eu estava me preparando nessa semana, eu orei ao Senhor, perguntando para Ele, o que eu falo nesse dia de Pentecostes? E aí eu me sentei, como às vezes tenho o costume, diante do meu computador, fechei os meus olhos e eu escrevi a minha pergunta, Pai Celeste, o que devo ministrar nesse domingo de Pentecostes? E fechei os meus olhos e comecei a escrever o que o Senhor vinha me dando. E fui escrevendo, dei uma página. Eu compartilhei com a Silvia, e ela disse para mim assim, é de Deus, compartilha isso com a igreja, leia para a igreja. E eu já li hoje de manhã, eu quero ler isso para você. Como o Senhor falou comigo. E aí você pode discernir se é de Deus ou não é de Deus. Meu filho, o derramar do Espírito Santo foi o evento mais importante após a ressurreição de Jesus. Os meus filhos não têm entendido e nem experimentado a importância da presença e do mover do meu Espírito em suas vidas. Muitos desprezam e vivem como se o Espírito Santo não vivesse neles. Eles simplesmente desprezam e não consideram a presença dEle. Outros nem tiveram uma experiência real de batismo no Espírito Santo. Tiveram aquele primeiro toque na conversão, mas não avançaram. Outros tiveram a experiência no encontro face a face com Deus e foram tremendamente impactados, mas se esqueceram. E vivem como se o Espírito Santo não estivesse neles. Como você sabe, os meus filhos podem ser cheios do Espírito Santo. E isso depende deles, não da minha vontade. Pois na minha vontade, quero que vivam debaixo do poder da influência do Espírito Santo. Se precisam ser cheios, é sinal de que podem se esvaziar, no sentido de se afastar da influência dele. Outros entristecem, resistem ou apagam a influência do Espírito Santo em suas vidas.
A minha igreja precisa se mover por meio do Espírito Santo. Esta é a única maneira que me movo na face da terra, por meio do meu Espírito. Para isso ele foi derramado sobre toda a carne. A submissão da minha igreja ao mover do Espírito Santo é o pré-requisito para que os céus se manifestem sobre a terra. Oriente a minha igreja a buscar o batismo do Espírito e eu viver em comunhão com o Espírito Santo. Eu fiquei impactado com essa fala do meu pai comigo. Eu espero que testifique no seu coração também como um falar de Deus. E nós estamos no nosso clube do livro tendo essas experiências. Eu me alegro com cada um dos irmãos que tem rompido, tenho visto irmãos crescendo na sua devocional, no seu ouvir, na comunhão com Deus de uma forma extraordinária, escrevendo o que o Senhor está falando com as suas vidas. E como é colocado aqui, eu percebo, às vezes na minha vida, na vida dos meus irmãos, que nós nos comportamos como se o Espírito Santo não estivesse em nós. E nós sabemos como nos encher do Espírito Santo. Esses dias eu fiquei admirado que o Espírito Santo me orientou ao contrário. Como você se esvazia do Espírito Santo? Só pegar o contrário de como você se enche. Primeiro, não reconhecer a Deus na sua vida. Segundo, ouvir músicas que não falam da obra de Deus, da salvação, do mover, da presença, do testemunho de Deus na sua vida. Terceiro, é ingratidão, reclamar das coisas, ficar insatisfeito com isso, com aquilo, deixar-se levar por isso. E o quarto é não reconhecer o irmão, a irmã, a palavra que ele lhe dá, considerar ela comum. Esses dias um irmão escreveu para mim, querendo dar um testemunho do que estava acontecendo com a vida dele nesses 40 dias. E ele disse que foi liberada uma palavra profética, que o dia D estava para chegar. O Paulo Maeda estava ministrando aqui a palavra profética, e ele entrou no mover profético. Eu já disse para ele, me alegro muito quando ele entra na veia profética dele, porque é um falar de Deus intenso. E o mover profético veio e ele declarou simplesmente, o seu dia D, seu dia sem dívida vai chegar. E esse irmão, ele pegou essa palavra para si, e ele disse, eu vou sair das minhas dívidas, inclusive vou sair do cartão de crédito, de ficar gastando em maio e pagar com o salário de junho o que eu gastei em maio. Ele colocou seu cartão de crédito de lado e começou a colocar as suas contas em ordem. E ele disse, eu criei naquela palavra, e em maio agora chegou o meu dia D. E quando nós reconhecemos o mover do Espírito Santo na vida do irmão, uma palavra profética que é liberada, como hoje já várias foram liberadas aqui, e você diz sim para essa palavra, e recebe essa palavra na sua vida, o que acontece? O mover do Espírito Santo vem. Como é que eu apago o Espírito Santo? Desconsiderando a palavra profética. Esses dias nós conversamos aqui sobre o poder da palavra profética, e como nós precisamos prestar atenção quando o irmão nos dá uma palavra e considerar ela como algo vindo de Deus, e não, é o irmão Chico aqui que falou uma palavra, mas também quem é o Chico, né? Puxa, a vida dele. E a gente olha o irmão, a irmã, como uma pessoa comum. Quando Paulo diz, eu não considero mais ninguém segundo a carne. Eu considero o agir de Deus na vida dela, e quando ela me dá uma palavra, eu trago ao meu coração, e guardo ela para poder meditar sobre aquela palavra, para que eu possa incendiar o mover do Espírito Santo na minha vida. É uma das áreas. Quando eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso falar em salmos, contar das coisas que Deus fez na minha vida, celebrar o mover dele na minha vida, falar na minha história. E quando você percebe que vem uma tristeza sobre a sua vida, comece a falar das coisas que Deus já fez na sua vida, na sua família. A história, eu gosto até de lembrar da história dos meus avós, como eles foram libertos de uma opressão maligna, lançaram tudo, e Deus foi testificando na história deles, para que nós pudéssemos estar implantados aqui na terra que se chama Brasil e sermos brasileiros. Há uma história de fé na minha vida, na minha família, de geração em geração.
Eu preciso contar isso para mim e contar isso para os meus filhos, para os meus netos, para eles saberem da história. E quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou me colocando debaixo da influência do Espírito Santo. Ele vai encontrando mais espaço na minha vida. Ser cheio do Espírito Santo significa estar envolto cada vez mais debaixo da influência do pensamento, dos sentimentos, do querer dele, dos sentimentos, especialmente da compaixão para com as pessoas, se movendo na nossa vida. A música, o cantarolar, o cantar, ela é importantíssimo, porque a música, ela tem algo espiritual dentro dela. Tanto que Lúcifer, ele era músico nos céus, né? Ele tinha, quando ele escuta o louvor, ele foge das nossas vidas, porque o corpo dele era todo de instrumentos, e quando a igreja começa a adorar, há uma vibração no corpo dele, ele percebe a vibração, ele tem que fugir, porque ele não aguenta a adoração. Então quando você começa a adorar, você celebra a presença de Deus, celebra o mover de Deus na sua vida, a influência maligna, ela vai afastando, e a sua vida vai se enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Por isso, sempre dá um alerta, cuidado com as músicas. As músicas sempre têm uma influência espiritual sobre a sua vida. E procure escutar músicas ungidas, músicas que você percebe e você é tocado por causa da unção que há nelas. A gratidão, nós vivemos em dias que a palavra gratidão já ganhou um certo corpo, mas a gratidão ela é muito importante, pois sempre nos arremete à confiança em Deus, sempre nos arremete ao que é o primeiro aqui, aos Salmos, a reconhecer a Deus, e quanto mais gratos nós somos, mais forte será a nossa fé, o nosso caminhar com Deus. E o submeter uns aos outros, o reconhecer uns aos outros, aquilo que nós falamos esses dias atrás de Filipenses, considere o seu irmão superior a si mesmo. Quem é superior a você? A quem você considera, somente esses. E a Bíblia diz muito claro, se submetam uns aos outros, reconheçam uns nos outros o mover de Deus, não podemos ser como aqueles que se acham mais espirituais do que os outros. O Espírito Santo tem me ensinado isso, que ele me chama a atenção e diz, se eu quero, eu coloco uma criança diante de você e essa criança vai lhe ministrar. E eu aprendi isso desde cedo. Quando alguém se chega a mim a prestar atenção, não importa quem está chegando. Uma criança pode chegar e às vezes ela dá uma palavra e eu guardo ela no coração e ela me impacta. Uma pena que eu não faço isso sempre, às vezes perco a atenção. Uma das minhas filhas, adolescente ainda, me impactou uma vez. Eu estava orando ao Senhor e ela disse Deuteronômios 1:11. Eu estava dirigindo e ela estava sentada no meio do banco. Eu não sabia se dirigir, eu olhava para frente ou olhava para trás para saber o que ela estava falando. O que você está falando? Deuteronômios 1:11, pai. O quê? Como assim? Não, o Senhor vosso Deus os faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, está escrito lá. De 10, 12 anos, estava ministrando a minha vida. A partir daquele instante, eu entendi que cada um de nós vale no mínimo por 1000. E o mais fraco de nós é uma nação forte. É o valor que cada um dos filhos de Deus tem. No mínimo, você vale por 1000. E depois, essa palavra se testificou em Isaías, onde a mesma coisa é dita. E se eu não presto atenção, um adolescente falando para mim, considerar, que bonitinho, né? Eu perco a palavra profética que Deus está me dando. Então nós temos a opção, e a nossa atitude faz toda a diferença com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele é muito sensível à minha e à sua atitude. Alguns até dizem assim, e às vezes nós como pastores, um dia o pastor Werner estava diante de um pastor convidado, e estava no meio do louvor, e de repente o pastor olhou para o lado assim, não sei o que você vai fazer, hein, mas o Espírito Santo foi embora. Ele olhou para ele, não entendeu o que ele estava falando, e disse, como assim o Espírito Santo foi embora? Ele habita conosco? Mas o Espírito Santo é muito sensível na nossa vida. E até entender o que um e o que o outro está falando, quando nós nos rendemos a Ele opera na nossa vida. Quando nós dizemos um pequeno sinal nosso dizer não, Ele diz não, ok? Ele aguarda. A sua vontade,
ela foi liberta em Cristo Jesus, e hoje você e eu, nós temos a liberdade de escolher o quanto nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Às vezes nós oramos, e é uma das dificuldades hoje em dia que eu creio que estou batendo, e um dia nós rompemos nisso, nós ficamos dizendo para Deus o que nós esperamos que Ele faça, quando Ele diz, encha-se você do Espírito Santo. Eu já derramei o meu Espírito sobre toda a carne, né, como é colocado aqui. E aí você lê um pouquinho mais adiante, o mover do Espírito Santo em Atos 2, versículo 12, você vai ver a atitude das pessoas ao redor dos discípulos. E lê-se assim: todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? As pessoas chegaram correndo para ver esse mover que havia entre aqueles 120, e ficaram se perguntando um ao outro: o que é isso? O que é isso? O que é isso? E quando você começar a falar, Deus falou comigo, Deus ministrou a minha vida e me deu essa fórmula aqui, para que resolva essa questão aqui nessa empresa. Como assim Deus falou com você? Sim. Né? Como o irmão lá disse, estava no chuveiro, o Espírito Santo falou comigo. Está aqui, ó. O que ele falou? Como assim Deus falou? É o que as pessoas aqui estavam, o que quer dizer isso? Como assim? Quando Jesus fala que nós vamos ser testemunhas, Ele diz isso, fale das suas experiências. O que você experimentou com o Espírito Santo? O que você experimentou como Ele falou com você naquela manhã? Quando você simplesmente começar a falar assim, eu estava muito ansioso hoje de manhã, estava muito preocupado. E aí eu fui para o meu tempo com Deus, fui conversar com Deus, e Deus falou assim, 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 aquela preocupação foi embora. Disse, como assim você falou com Deus e a preocupação foi embora? É o que eles estavam perguntando, o que é isso? Como assim? Isso existe? Você consegue ouvir a Deus? Sim. Falo com Ele todo dia, Ele me ministra. E Ele me ensina o caminho, a decisão que eu preciso tomar. Esses dias estavam conversando sobre o livro que eu escrevi, sobre família, e eu nunca fui muito estudioso sobre família, nunca me interessei muito sobre isso. E o que eu escrevo no livro das famílias fortes, são as minhas experiências de como Deus me conduziu nessa condição, naquela condição, quando um pastor falou para mim assim, separe um tempo para estar com a sua esposa toda semana. Separe um tempo significativo, aí separamos uma manhã para conversar juntos. Tomar um café, um chimarrão, bater um papo, ver a agenda, interagir um com o outro. Isso fez toda a diferença, ouvir simplesmente uma instrução. Agora esse mês vamos fechar, mês que vem, né, vamos fechar 35 anos de casado. Uhul! E ela disse que ela me ama mais do que antes. Olha, beleza. No começo da minha caminhada, eu recebi uma instrução pastoral e obedeci ela e me abençoou. E conto isso daí no livro. Na educação dos filhos, quando eu extrapolei, o Espírito Santo simplesmente me pergunta assim, ei, é assim que eu falo com você? Sim. Vou ter que voltar lá, pedir perdão. Contando essas histórias de como, no processo da educação de filhos, eu fui ministrado pelo Espírito Santo. A comunhão com Ele me ajudou a educar e ministrar a minha família. Então, quando você e eu, nós começamos a falar das coisas de Deus, isso é muito simples. Precisa um pouquinho só de coragem para falar do que Deus tem falado com você, não é verdade? E aí você tem os outros, o versículo 13, a outra reação, e isso vai ser comum também nos nossos dias, disseram assim, eles ficaram zombando, diziam, ei, estão embriagados, olha aí, ó. Não é nem 9 horas da manhã, já estão tortos. Não sei como é que o embriagado se comporta, mas dá uma dica do que está acontecendo com eles. Pedro, você está vendo isso, Tiago? Sei lá o que eles estavam trançando as pernas um com o outro, abraçado, rindo à vontade, celebrando a presença de Deus. E os outros ficaram olhando, olha lá, ó, não deu nem 9 horas, já estão embriagados. E sabe, às vezes o Espírito Santo ele tem um jeito diferente de agir. E para muitos isso é medo dele. E a igreja tem um certo medo do Espírito Santo. Porque ele é muito livre. E quando ele toca a sua e a minha vida,
Ele vai nos levar a ser livres. E se a gente não der atenção a isso, a gente perde muito. Me lembro agora de uma história. Nós estávamos lá na falecida construção do Colégio Erasto Gärtner, aqueles prédios de madeira. E nós estávamos lá com o Juliano e com o pastor o Juliano Batiston, e estávamos no meio do louvor, no meio da satisfação, e o Juliano olha para mim assim e diz: pode correr. E eu saí correndo. Eu não sei, eu não fiquei assim perguntando, eu saí correndo. E eu corri uma volta, e corri a segunda volta, eu estava cansado, daí eu queria parar. Daí eu me lembrei da história lá do profeta, que disse, se tinha que correr tudo que se tinha. E numa dessas corridas, na última fila, lá no fim das filas, na porta eu passei, bati assim nas costas de um jovem rapaz. E eu corri as 3 voltas que eu consegui dar. Daí... Muito tempo depois, aquele rapaz que foi tocado numa corrida dessa, eu unjo ele pastor, o Saulo Maeda. Ele estava começando a se converter ali. E se eu não tivesse corrido, puxa, talvez Deus tinha que ter usado um outro, mas foi um momento ali. E foi assim, debate pronto. Alguém simplesmente disse, pode correr. E eu saí correndo. E fiquei dando voltas. Uma vez estava orando no meio do louvor e me veio a imagem no meio da oração e do louvor. Faça isso durante o louvor, você vai perceber que o Espírito Santo vai lhe dar muitas imagens. Deus pensa por imagens, Deus fala por meio de imagens. E você é constituído a pensar por intermédio de imagens. A nossa natureza não é pensar de uma forma analítica as coisas. Nós trabalhamos mais por imagem. Uns mais, outros menos. Mas o natural, quando você vai pensar, eu falo, elefante rosa, você não vai ver lá as letras E, L, E, F, você vai ver um elefante rosa diante de você. Não é verdade? Está vendo ele aí ou não? Aí dentro da cabeça. E eu recebi aquela imagem deitado como uma criança de feto. Em feto, assim, um feto, né, dentro da barriga da mãe. E aí o Espírito Santo deita assim. Eu não vou não pagar esse mico, eu não. Sou pastor aqui, pô. Deita como uma criança assim. Não. E a gente tem essa dificuldade, né? Vou pagar um mico, vou pagar um migué, como outro diz. Tá, daí eu deitei. E fiquei ali orando, adorando, deitado, bem encolhidinho assim. E tempos mais tarde, uma irmã, uma jovem, ela deu um testemunho, eu vi o pastor ali deitado como um feto, e eu me senti envolvido pelo amor de Deus, e nem me lembro bem o que ela falou, mas ela foi tocada simplesmente por aquela ação minha, e já valeu. E eu fui tocado por quê? Porque eu precisava me quebrantar, para que o Espírito Santo pudesse se mover. O Espírito Santo é muito sensível, e se outros zombarem, e daí? Fizer uma coisa estranha, sim, o Espírito Santo às vezes assusta. Ele nos tira da nossa zona de conformismo. Ele quer nos tirar para que a gente tenha novas experiências com Ele. E somente quando nós saímos daquilo que nos é seguro e damos novos passos, que nós vamos aprender uma nova maneira dele falar, dele agir. Demorou 6 meses para mim para falar em línguas, porque eu não tinha noção. E muitos bloqueios mentais, eu achava que isso e aquilo como tinha que ser, até conseguir romper. Os bloqueios da minha alma foram me segurando nesse processo. E me lembro da história que, quando eu fui contar para a Silvia, que eu falava em línguas. Eu tinha voltado do meu treinamento lá na Alemanha, e tinha tido uma experiência bem traumática com relação a um amigo ser expulso por causa da escola, por causa do batismo no Espírito Santo. E aquilo me assustou bastante, eu fiquei bem retraído, já era retraído, né?
Mas eu tinha que contar para ela, né? Eu estava namorando ela e ela tinha que me conhecer e eu queria contar para ela. E aí nós estamos lá no cerro, nem sei o nome do cerro, né? Um lugar assim romântico que dá para ver toda a Assunção assim. É um lugar onde é que os namorados vão e a gente também foi lá, né? E estava lá sentado, estava um vento frio lá e daí eu fui começar a falar para ela. E eu tremia que nem uma vara verde de medo, porque se eu contar para ela e ela, ó. E eu tremia e contei para ela. E a reação dela foi, ui! E o mesmo que assustou, ela disse, eu também tenho buscado isso, eu quero isso na minha vida também, posso? Ufa! Aí deu certo, né? Aí a gente já, mais um ponto que a gente foi alinhando no nosso caminhar. O mover do Espírito Santo pode assustar a gente. O falar dele às vezes nos deixa inseguro. Mas quando a gente está em igreja, e o que aconteceu aqui foi que os 11 se levantaram. Pedro e os outros 10 junto com ele se levantaram. E quando nós como igreja nos levantamos um ao lado do outro, nos apoiamos, damos a liberdade de expressão, de falar dos sonhos, das visões, do que o Espírito Santo está falando na nossa vida, quando nós nos dispomos a cobrir e nos ajudar um ao outro, nós podemos nos levantar juntos. E Pedro, que tinha uma palavra profética na vida dele ser pescador de homens, lá no começo dele, na primeira experiência impactante na vida dele com o Senhor Jesus, na vida dele, Jesus disse, você vai ser um pescador de homens. E Pedro, que era um homem estável, teve todo um processo até de um jeito brasileiro, de querer burlar ali para libertar Jesus na última noite que ele foi traído. E ele entrou lá no meio, ele passou o jeito lá, ele queria salvar a Jesus daquela situação. E aí, nesse afã de agir por conta própria, como muitas vezes nós somos, ele foi lá e quando ele se deu conta, a palavra do Senhor Jesus caiu, ele viu aquilo acontecendo, quando o chofar foi tocado. E é conhecido como o momento que o galo canta, mas era o toque do chofar na madrugada. E ele cai em si, ele se assusta e começa a chorar, ele sai dali, chora em prantos e Jesus vai. Depois quando encontra ele lá no Mar da Galileia, tem todo um processo de cura interior que ele experimenta. E ele vem então aqui junto com os 11. Aquele homem que parecia um tanto instável, sanguíneo para lá e para cá. Ele se levanta e começa a declarar a palavra profética lá de Joel. Isso que vocês estão vendo, o pessoal aqui não está embriagado não, é o derramar do Espírito Santo. E ele fala da linguagem do Espírito Santo, que é a palavra profética, são sonhos, são visões que Deus vai dar, e é o mover do Espírito Santo que está acontecendo aqui em nós, e ele embasa com outros versículos, e fala com o povo daquilo que estava acontecendo, e ele fala de coração a coração com o povo, como nós devemos testemunhar, na simplicidade nossa do mover do Espírito Santo, e dizer, Deus tem feito isso na minha vida, e você pode até trazer um embasamento bíblico das coisas que tem te acontecendo, como está escrito na Bíblia, assim está acontecendo comigo. E você testemunha e fala dessas coisas em Deus. E aí o que aconteceu? Versículo 37, vamos ler esse versículo. As pessoas que estavam ali, e já devia ter uma multidão, porque no mínimo 3.000 pessoas estavam ouvindo a pregação de Pedro naquela tarde, ou naquela manhã, né? E diz ali, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E aqui tem uma palavra-chave, compungiu-lhes o coração. Pedro falou das coisas do coração dele. Ele não se preocupou em dar uma mensagem toda esquematizada. Ele se levantou e falou das coisas que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele. E de como o Espírito Santo estava se movendo na vida dele, dizendo, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele estava falando com pessoas que conheciam as Escrituras que ele desde pequeno ele tinha
ouvido lá na sinagoga, desde criança ele estava aprendendo todas essas palavras, e agora como que a luz, o entendimento, a revelação veio sobre ele, e ele entendeu Joel, ele entendeu as palavras de Davi, e ele foi colocando essas palavras, porque vinha do coração dele, e toda palavra que vem do seu coração, vai tocar a vida do seu próximo. É de coração a coração que as pessoas são tocadas. Esses dias conversando, meditando sobre a comunicação, um irmão que está fazendo um doutorando nessa área de comunicação, e estava ministrando ali essa semana, e nós ouvimos, conversamos sobre essa mensagem dele, e ele falou uma das coisas que está aqui, nesse texto. A comunicação que o Espírito Santo faz é de coração a coração. É do que Deus fez na sua vida. É de você ser testemunha simplesmente. Você não precisa convencer ninguém. Não ter os melhores argumentos sobre a face da terra. Simplesmente fale do testemunho do Espírito Santo na sua vida, como Ele fala com você, como Ele conduz a sua família, como Ele ajudou a sua família que entrou numa briga, que entrou numa enrascada financeira, e como você orou a Deus e Ele falou para você, você foi tomando passos e saindo da situação. É isso que se espera. E a palavra que veio do coração de Pedro atingiu o coração. Eles ficaram, o texto aqui, a palavra compungiu-se-lhes o coração. Eles ficaram profundamente tocados. E a grande pergunta, e com essa pergunta eu queria parar a mensagem. A grande pergunta que é colocada aqui: o que faremos, irmãos? O que faremos em nosso relacionamento com o Espírito Santo? Ele vai ser um ilustre desconhecido, alguém que a gente teve uma experiência num encontro, ou num momento do louvor da igreja, ou nós vamos reconhecer Ele em cada decisão nossa, numa simplicidade que é dele, de simplesmente nos render a Ele. Eu faço isso diariamente na minha devocional, eu cuido para não fazer do mesmo jeito, mas o princípio é o mesmo. Primeiro, um tempo de adoração a Deus, escrevo algumas frases de adoração, de reconhecimento a Deus. Às vezes coloco uma música, às vezes abro lá um texto bíblico e vejo ali um versículo e escrevo uma pequena adoração minha, em algumas frases ao meu Pai Celeste. Às vezes digo bom dia, papai, e converso com Ele um pouquinho. E a segunda atitude que eu tomo na minha devocional é sempre dizer: Senhor, eu entrego a minha vida. Às vezes eu digo simplesmente: Senhor, eu rendo o meu pensamento ao Teu pensamento. Conforme o dia, às vezes eu digo assim, que estou mexido emocionalmente: Senhor, eu submeto as minhas emoções ao Senhor. Ou a determinadas situações. Essa semana teve algumas coisas que somatizou. No sábado de manhã estava bem pesaroso, e aí eu separei um tempo maior na minha devocional para esse tempo, de poder desempacotar, e comecei a escrever as coisas que me incomodavam, e fui entregando, e quando eu escrevo eu sinto assim que como que aquilo sai da minha vida, né? Eu vou lá escrevendo os pensamentos, sentimentos, circunstâncias, situações que me colocam perguntas, desafios, expectativas que são colocadas sobre a minha vida, eu vou colocando lá. E aí eu estou pronto para ler a palavra de Deus. Às vezes submeto a minha agenda do dia, as pessoas que eu vou encontrar durante o dia, mas é um ponto importante para mim. Quando eu entro num culto, sim, antes da mensagem, eu faço questão sempre de submeter ao meu espírito, submeter a minha alma, submeter o meu corpo ao mover do Espírito. Às vezes fico ansioso como é que vai ser. Às vezes a gente tem que, como hoje, eu trouxe uma mensagem de manhã e aí eu vou repetir ela à noite, eu fico um pouquinho ansioso, mas tem que repetir igual, não dá igual. Vem de outro jeito, vem outras lembranças. A gente depende de vocês também, daquilo que Deus quer falar um ao coração do outro. Algumas lembranças vêm distintas. A ministração é distinta, eu não preciso ficar preocupado em fazer igualzinho, né? Fazer um xerox, senão só colocava na telinha.
O que faremos, irmãos e irmãs, com o Espírito Santo? O próprio Deus habita aí na sua vida. E é impressionante, você e eu, nós podemos parar Deus na nossa vida. Ou nós podemos abrir espaço para Ele agir mais na nossa vida. Abrir mais influência. Eu gosto de pensar nessa questão de ser cheio do Espírito Santo, nesse termo de se expor mais à influência dEle, mais os pensamentos dEle, mais as emoções dEle, mais ao querer dEle. E é muito importante, quando você tem uma vontade muito forte, de você submeter a sua vontade à vontade dEle. E pedir: Senhor, me ajuda a ser sensível ao Teu falar. Me ajuda a prestar atenção no dia a dia quando se fala comigo. E é impressionante que quando você pega, que nem o pastor disse para mim, pode correr alguns instantes, é melhor você agir de imediato como Abraão fez com Isaac do que racionalizar, porque racionalizou, se perdeu a pegada. Às vezes é bom reagir de imediato. Ligue para tal pessoa. Ah, mas quem sou eu para ligar para tal pessoa? Ligue. Se você obedece já, você vai perceber que o Espírito, a sua alma às vezes quer travar, mas seja mais sensível. O que faremos, irmãos? Vamos viver esse dia de Pentecostes e dizer: puxa, que bom foi? Ou vamos entrar no novo tempo? E o Espírito Santo está aí. E o seu Pai está desejoso que você viva. Ele derramou o Espírito Santo. Ele disse: sem medida. Não é só um pouquinho, vou dar 10% para você, 2 gotas para você, eu vou dar 20% para você. Não, Ele derramou sem medida sobre a sua e sobre a minha vida. O que diferencia é a nossa rendição a Ele. O que diferencia é a nossa atitude para com Ele. Como eu vou me relacionar com Ele? O que faremos, irmãos, diante dessas coisas? O que nós vamos fazer com a informação do Pentecostes? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe dos adoradores venham aqui. O que nós vamos fazer com o mover do Espírito Santo na nossa vida? Essa é uma pergunta importante. Talvez você não tenha tido uma experiência na sua vida de batismo no Espírito Santo. Essa é uma noite de ser batizado no Espírito Santo. Eu não preciso ir aí, eu não devo, tocar você. Mas o Espírito Santo está aí. E é uma noite de você ser tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. É uma noite de você, nesse mover, ser cheio do Espírito Santo. Eu estava conversando de manhã com a Aline e com o Natan sobre a música após, que eles vão tocar agora. E aí quando eu falei, eu vou ministrar um tempo com o Espírito Santo. E aí eles queriam mudar para música um pouquinho mais, uma música mais lenta, uma música mais contemplação. E eu disse, sabe o que? Esse é um dos enganos nossos. Que quando a gente pensa do Espírito Santo, a gente pensa assim, em fechar os olhos e ficar aquela viagem gostosa, né? O Espírito Santo de Deus é amor, paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você olha para Jesus e você vê lá em Hebreus 1, versículo 8, 9 ali, você vê que Jesus ele foi ungido com óleo de alegria, como ninguém dos seus irmãos. O Senhor Jesus era uma pessoa extremamente alegre, o mais feliz que passou sobre a face da terra. Uma pena que os filmes passaram para nós imagens de um Jesus sisudo. Sério? Eu encontrei até hoje um filme só que relata Mateus, onde Jesus brinca com os discípulos. Ele disse, olha aqui, eles estavam num poço. Ele olha aqui, todo mundo olha, ele pega assim, shua! E sai correndo, e os discípulos saem correndo, brincando. Esse é Jesus que eu conheço. Ele é alegre, ele é feliz.
E no meio dos louvores felizes, Ele também se move com muita alegria. Ele quer dançar com você, Ele quer celebrar com você. Eu quero te convidar a um tempo de adoração, de você dar uma resposta para o seu Pai Celeste. Que diremos, pois? Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãs? Que resposta nós daremos ao Espírito Santo de Deus na nossa vida? Que lugar Ele vai ter? Cante esse cântico, celebre a Ele.